Querido irmão no sacerdócio, Padre Alain, uma alegria estar aqui hoje. E estar aqui hoje é uma motivação que vem do amor de Deus, porque eu estava lá em Minas e interrompi minhas férias para estar com vocês hoje aqui. É só por amor mesmo, né? É o amor de Deus que faz essas coisas, né? O amor humano só pensa em nós. E o amor divino nos faz pensar nos outros. E esse que é o amor verdadeiro, esse que é o amor que constrói, é o amor de Deus, né? Então hoje, o Padre Alain pediu para meditarmos um tema muito importante, que está dentro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e o tema geral é sobre a fortaleza, que é uma prudência, né? Que é uma virtude, né? Uma virtude moral, e além disso também um dom do Espírito Santo, né? E eu gostaria que nós entrássemos no contexto dessa carta de São Paulo aos Coríntios. Vocês sabem que São Paulo foi um grande missionário na igreja primitiva. Como esse homem sofreu muito, foi perseguido, apanhou, foi preso, muito. E ele era, assim, um homem que zelava pela religião dele, né, o judaísmo. Ele perseguia os cristãos não por maldade, não. Ele perseguia porque ele zelava pelo judaísmo. E indo para Damasco, ali aconteceu a grande conversão, né? Saulo, Saulo, porque me persegues? Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Jesus. E ali ele fez esse encontro tão forte com Jesus e tornou-se um grande missionário nas terras pagãs. Todos tinham medo dele. Quando Jesus falou com Ananias para batizar, Ananias ficou morrendo de medo. Porque todos já sabiam da fama de São Paulo, Saulo antes, né? O que ele fazia com aqueles que seguiam o caminho. Interessante que eles diziam que seguiam o caminho, e o caminho é Jesus. Só foi bem depois que foram chamados de cristãos, os seguidores de Jesus, mas no início eram chamados seguidores do caminho, o caminho. E ali Jesus falou para Ananias: olha, esse homem vai ser instrumento para mim, não tenha medo não. Ele vai ser instrumento para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Ele vai ser um instrumento para que o evangelho chegue em todas as nações. São Paulo, ele foi evangelizar, claro, com outros, né? Teve vários companheiros, Barnabé, Silas, Timóteo, Marcos, também Pedro, né? Ele teve os seus companheiros também de evangelização. E ele foi para a Ásia Menor, atual Turquia. Eu tive a graça de conhecer algumas cidades onde São Paulo evangelizou. Conheci Éfeso, que fica na Turquia. Éfeso era uma cidade grande, né? Tem muitas ruínas. E quando São Paulo estava ainda na Ásia, em Troade, ele teve um sonho, que um homem chamava que ele viesse para a Macedônia. E Macedônia já é na Europa. Macedônia é hoje a atual Grécia. E ele foi para Macedônia. A primeira cidade que ele foi pregar foi a cidade de Filipe. Carta aos Filipenses. Na cidade ele não foi acolhido, mas ele começou a andar lá na beira de um rio, e lá encontrou umas mulheres rezando, um grupo de mulheres rezando, e ele começou a falar de Jesus, a anunciar o nome de Jesus, e lá uma mulher que chamava Lídia acolheu a palavra. Não somente Lídia, mas também lá os seus familiares, os seus colegas, acolheram a palavra, e Lídia foi a primeira europeia a ser batizada. Lídia.
Inclusive, olha como são as coisas. No dia que nós estávamos lá em Filipe, lá no rio mesmo, no local onde supõe que foi ali onde Paulo anunciou para aquele grupo de mulheres o Evangelho, naquele dia eu recebi missa de 7º dia de uma senhora que tinha falecido aqui na Raiz da Serra, que também se chamava Lídia. Achei aquilo assim uma providência de Deus. Justamente lá, inclusive na igreja ortodoxa, ela é Santa Lídia. E lá, próximo a esse rio, estão construindo uma igreja em honra a Santa Lídia. E dali São Paulo continuou, né? Tessalônica, são cidades próximas. Depois foi para Atenas. Atenas é uma cidade de intelectuais. E lá no Areópago, o que era Areópago? O Areópago é o lugar onde ali os intelectuais discutiam filosofia, ideias, isso tudo, né? E Paulo, ele, na sua pedagogia, conseguiu conquistar o coração de alguns. E começou a elogiar o povo de Atenas. Eu vejo que vocês são religiosos. Eu vejo aqui vários altares dedicados aos deuses. Mas eu vi aqui um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois é desse Deus que eu vou falar para vocês. Começou a pregar a partir da criação e assim por diante. Mas quando falou de Jesus, quando falou de ressurreição, como os gregos não acreditam, né, na ressurreição, para eles a matéria é má, eles não acreditam, falaram, vou te ouvir em outra hora. Mas pelo menos alguns acreditaram, né? Então, São Paulo não tinha medo. Ele lançava a semente e alguma semente acabava brotando. E dali ele foi para a cidade de Corinto. Olha, meu irmão, uma cidade totalmente depravada. Por isso que essa nossa homilia é muito concreta. Não está longe da nossa realidade hoje, não. As coisas não mudaram muito, não. Né? E nessa cidade, era muita gente, era uma cidade muito importante. Uma cidade à beira do mar, portuária. Vocês sabem que cidade portuária tem tudo que é bom e tudo que não presta também. Trabalhei no Rio de Janeiro, perto na Praça Mauá, que é um lugar portuário. Isso tem tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar tem ali. Né? E Corinto era uma cidade já importante. Disse que naquela época tinha mais ou menos 300 mil pessoas, maior do que Petrópolis, você nem imagina isso, né? Uma cidade também rica, né? Comércio devido ao porto e assim por diante, 2 portos tinham lá. E uma cidade também tinha lá os seus deuses. A deusa lá que tinha o seu templo era Afrodite, que era a deusa do amor, né? Tinha o templo da deusa Afrodite. E o templo ficava no alto, mais ou menos uns 600 metros de altura. Tinha a cidade baixa e a Acrópole. O que é a Acrópole? A cidade alta. E diz, né, que lá tinha 1000 prostitutas. É muita prostituta, não é? Dizem que todos os dias à tarde elas desciam para vender seus corpos para aqueles que vinham lá, né, os que vinham lá nos navios, né? Como acontece lá na Praça Mauá. Pelo amor de Deus, não grave isso não, tá, minha gente? Né? Como acontece até hoje, né? Então, meus queridos, que era uma degradação moral em todos os sentidos, né? E, além disso, tinha também o deus Apolo, que era o deus da beleza masculina, né? Era o deus da música, e também ali explorava muito também essa prostituição também masculina, feminina, tudo. É uma confusão danada, né? E ali Paulo pregou e ele foi acolhido por um casal, Priscila e Áquila, né? Que era um casal que foi expulso lá de Roma, né? Na época do imperador Cláudio, e acabou indo lá para Corinto, e foi esse casal que acolheu lá Paulo. Ele falou do evangelho, claro que alguns acolheram, né? É impossível, né, que a semente
da palavra de Deus não seja acolhida por alguém. Pelo menos alguns acolheram. E essa primeira carta aos Coríntios ele escreve bem depois. Ficou 1 ano e meio lá em Corinto. Mais ou menos depois de algum tempo, né, ele escreveu essa carta lá de Tessalônica. Ele escreveu essa carta para orientar lá os coríntios, dando para eles exortações, orientações, respondendo também alguns questionamentos, falando do perigo de viver no meio dessa cidade depravada, e vai orientando nessa situação. Como eu disse, não é diferente de hoje, meus queridos. Um tempo atrás, era mais fácil ser cristão. Era a época da cristandade, mas hoje passou, meus filhos. Ser cristão hoje não é fácil. É ou não é? Não é fácil ser cristão hoje, porque Corinto é atual, entendeu? Não está diferente daquele tempo, não é verdade, Padre Alão? Não está diferente daquele tempo. Hoje está difícil, né? E como naquele tempo não é fácil ser cristão hoje, no meio de tanta depravação, né? No meio desse relativismo, no meio, né, desse individualismo, egoísmo, todo ismo está presente hoje na sociedade. Também o relativismo, hoje cada um quer ter a sua verdade, não é verdade? Cada um tem a sua verdade, e nós hoje não temos essa humildade de acolher a verdade que é objetivo. A verdade não é subjetivo. A verdade é objetivo. E a verdade é uma pessoa. Como disse o Papa Emérito Bento XVI, a nossa fé é um encontro. A nossa fé não é uma ideologia. A nossa fé não é uma filosofia. A nossa fé não é uma mitologia. A nossa fé é um encontro com uma pessoa. Encontro com Jesus de Nazaré. Então nossa fé é encontro com uma pessoa. Então nossa fé exige humildade. A nossa fé exige obediência. E a nossa fé, Jesus mesmo disse: eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, porque escondeste as coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, aos simples. Quem não é simples, é difícil ter fé. A fé, ela é dos simples. Então, irmãos e irmãs, estão diante desse contexto lá da cidade de Corinto, também, como eu disse, hoje não é diferente. Não é diferente hoje, né? Ser cristão custa. São Sebastião custou a sua vida, custou? São Sebastião, no caso, não vou falar sobre ele agora, né? Vai ser no dia da festa dele, mas ele foi um homem que defendeu a sua fé lá no meio do exército romano, não teve medo, não é verdade? Apanhou, depois teve uma santa que cuidou dele, depois ele não teve medo de continuar, né, a sua fé, cuidando das pessoas, aí que mataram o São Sebastião. Então que nós possamos, meus filhos, diante dessa realidade hoje que nos cerca, não é só lá fora não, está na igreja, na família também. Hoje na família tem um que crê, outro que não acredita, é muita discussão, é muita confusão, não é verdade? Hoje temos ateu, temos à toa, não é verdade? Tem ateu, tem à toa, tem todo mundo. Hoje tem gente de todo jeito. Então não é fácil, e parece que o cristão, uma pessoa, né, que é bobo, a pessoa pensa que cristão é bobo, pelo contrário, eu acho que quem é esperto, quem é cristão, bobo quem não é. Não é verdade? Como diz a palavra de Deus, os que se exaltam serão, os que se humilham serão, e é verdade hoje. Você menina, você menino, você que está na faculdade, ai, quando você diz que você é cristão,
Meu Deus do céu, chego até de colocar você para os cantos, não é verdade? Mas não tenha medo disso não, minha gente. Coragem. Tenha fé. Nós não podemos ter vergonha de Cristo, tá? Não ter vergonha de ser cristão, não. Defenda a tua fé com a tua vida, com os teus comportamentos. Seja fiel onde você estiver. Então, por isso, diante dessas situações difíceis, agora que eu vou mostrar para vocês o tema que o Padre Alain pediu. E vocês vão ler assim com voz forte, né, como guerreiros também, nesse mundo que tanto nos exige. Então, o tema de hoje é esse aqui. Já falei, mas eu vou agora falar sobre o tema. Leiam junto comigo. Mais forte. Vigiai. Caiu aqui. Pega para mim, meu filho. Leiam também isso aqui. Agora mais forte ainda. Mais forte. Sede firmes. Mais forte. E qual a passagem que está? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3. Depende muitas vezes da tradução. Tem uma lá que diz: sede corajosos, sede homens. Tem lá uma tradução da Bíblia, Bíblia Ave Maria, que diz: sede homem, homem com H, H maiúsculo, né? Então, meus irmãos, então pensamos essa graça, né? Que nós vigiai e orai, né? Que nós sejamos firmes e fortes. Dificuldade todo mundo tem, minha gente. São Paulo, ele lutou muito. São Paulo falava do espinho na carne. Ninguém sabe que espinho é esse. Pode ser uma doença, pode ser uma fraqueza humana. Alguns dizem que a tristeza que ele tinha, porque o povo de Israel não aceitou Jesus. E São Paulo é um homem muito culto. São Paulo conseguiu evangelizar as nações pagãs porque ele sabia argumentar. Ele é um homem que conhecia a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecia muito o Antigo Testamento. Né? E um dia também falava dessa batalha interior. Vejo o bem, quero fazer o bem e faço o mal que eu não quero. Acontece com a gente. Por isso ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode jogar pedra pelo lado de ninguém. Nós somos fracos também, mas confiar na graça de Deus. Jesus disse para ele: basta-te a minha graça. O que é a graça? Graça é a vida de Deus em nós. A graça recebemos no dia do nosso batismo. Então, alimentar a graça, né, pela oração, participando da comunidade, buscando os sacramentos, participando da missa dominical. Então, nós vamos fortalecendo a graça, né, porque tem uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: Deus, para te criar, não precisou de ti, mas para salvar precisa de ti. A salvação precisa da nossa colaboração. Como dizia também São Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Então a graça precisa da nossa colaboração. Tá bom? Coragem para nós todos, para mim também, para o Padre Alain, para o diácono aqui, porque nós todos estamos no mesmo barco. Estamos aqui na frente, mas o barco é o mesmo, né? Então que Deus nos fortaleça, e como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Só as mulheres cantando. Quem nos... Se Ele é por nós, só os homens. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Homens e mulheres, toda a igreja. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Uma vez pediram que eu fizesse uma frase para colocar no Centro de Formação da Liga Católica sobre igreja. Aí eu pedi ao Espírito Santo que me ajudasse, me iluminasse, e saiu a seguinte frase: a igreja é a barca de Jesus, que navega pelos mares agitados do mundo, conduzindo-nos para o céu. Por isso, irmãos e irmãs, tome cuidado para não embarcar em canoa. Então vamos lá.